Olá a todos! Hoje vamos falar sobre o investimento em obrigações. Iremos explicar as suas características, como se negociam e os seus principais riscos e custos. O que são? As obrigações são títulos de dívida emitidos por empresas ou Estados e que conferem a quem os adquire direitos de crédito sobre as mesmas. Como tal, são instrumentos de captação de recursos no mercado de capitais que as empresas emitem para se financiar e que podem ser utilizados, nomeadamente, para estas investirem em novas instalações, novos projetos de expansão de negócios e reestruturação de dívidas. Ao adquirir estas obrigações, o investidor não fica acionista da empresa, como acontece com quem adquire ações. Na verdade, o investidor está a emprestar dinheiro à empresa emitente, que se compromete a devolver os valores emprestados e a pagar uma remuneração, juro, por essa operação nas condições e prazos definidos no prospecto ou ficha informativa. Consoante o tipo de obrigações, no momento da emissão são fixados o valor nominal, que normalmente corresponde ao valor que será reembolsado no final do respectivo empréstimo, o prazo do empréstimo e, por conseguinte, a maturidade das obrigações, a existência e periodicidade do pagamento de juros e ainda a taxa de juro aplicável, que poderá ser fixa ou variável. Podem emitir obrigações as empresas, Estados e outras entidades públicas ou privadas. A emissão de um empréstimo obrigacionista pode ser feita através de uma oferta pública ou de uma oferta privada. A oferta só poderá ser privada quando o valor unitário de subscrição seja igual ou superior a 100 mil euros ou a oferta seja dirigida a um número de investidores não superior a 150. Na oferta pública, a emissão terá que ser registada na CMVM, que aprovará também os documentos relativos à oferta, como sejam o prospecto e a ficha informativa. Quando a oferta seja privada, esta não dependerá de qualquer autorização da CMVM. Mas mesmo nas ofertas privadas é obrigatório a entrega ao investidor pela entidade comercializadora de uma ficha informativa ou da ficha técnica da emissão. Esta ficha deverá conter informação específica sobre a entidade emitente, as condições de emissão, nomeadamente a remuneração, as entidades comercializadoras e os riscos da operação. Caso fique estabelecido nas condições de emissão e desde que os obrigacionistas e a empresa emitente concordem, as condições definidas na emissão inicial podem ser revistas. As entidades comercializadoras, nomeadamente bancos, devem entregar aos investidores previamente à subscrição todos os documentos associados à oferta, tais como a ficha técnica, as condições finais de emissão e o prospecto, este último apenas exigível nas ofertas públicas. O investidor tem direito de pedir um exemplar em papel destes documentos junto das entidades que comercializa as obrigações. Antes de subscrever ou adquirir uma obrigação, o investidor deve ter em conta, nomeadamente, os seguintes elementos informativos da emissão. O valor nominal da emissão, que corresponde ao montante total do empréstimo e que será reembolsado no final do respectivo prazo. O preço da emissão, que é o preço de colocação da emissão no mercado. Quando o preço de emissão é inferior ao valor nominal, diz-se que a emissão é abaixo do par. Se for superior, diz-se que é emitida acima do par. Se o preço da emissão for igual ao valor nominal, é uma emissão ao par. A data de vencimento que determina a maturidade da aplicação permite perceber se o investimento será feito por 5, 10 ou mais anos. A taxa de cupão e disposições relativas a juros, tipo de taxa de juro fixa ou variável, periodicidade e datas de pagamento do cupão, base de cálculos dos juros, data de emissão, data de início de contagem de juros, especificidades do reembolso ao valor nominal ou superior, disposições relativas ao reembolso e ao reembolso antecipado, estatuto das obrigações, obrigações subordinadas, não subordinadas, admissão à negociação em mercado, se estiver prevista, período de subscrição. As ordens de subscrição de obrigações podem ser transmitidas às instituições de crédito colocadoras ou a qualquer outro intermediário financeiro legalmente habilitado a prestar esse serviço.
A lista dos intermediários financeiros registados na CMVM e os serviços que podem oferecer pode ser consultada no site da CMVM. Mesmo depois de ter dado ordem de subscrição das obrigações, o investidor pode revogar ou alterar a ordem desde que o faça dentro do período de revogabilidade da oferta e mediante a transmissão dessa instrução ao intermediário financeiro. Nas obrigações clássicas, o investidor tem direito a receber no fim do prazo do empréstimo o valor que inicialmente investiu, uma vez que estas obrigações têm garantia de capital investido na maturidade. No entanto, há um tipo especial de obrigações chamadas perpétuas, que não possuem data de vencimento pré-estabelecida e que paga somente os juros, porém por tempo indeterminado. Até à maturidade, o investidor tem também direito a receber anualmente, semestralmente ou com outra periodicidade, o rendimento que lhe esteja associado e que é denominado por cupão. Quando uma emissão é inicialmente colocada, diz-se que estamos perante uma colocação em mercado primário. Mas quando as compras e vendas das obrigações são efetuadas no momento posterior ao da colocação inicial, então estamos na presença de operações efetuadas em mercado secundário. No caso de as obrigações serem adquiridas depois de já estarem a ser negociadas em bolsa, mercado secundário, caso em que também podem ser subscritas ao balcão dos bancos, é importante que o investidor conheça previamente à aquisição o valor do reembolso, uma vez que será esse o valor que será devolvido ao investidor que tiver a obrigação na data de maturidade dos títulos. O preço a que está a ser negociado em mercado secundário. Este será o preço a que o investidor vai adquirir a obrigação. Caso o investidor o adquira a um valor superior ao previsto para o reembolso, então deverá estimar se esse preço é compensado pelos juros vicendos, caso mantenham os títulos até à maturidade. As obrigações que não estão admitidas à negociação em bolsa podem ser alienadas antes da respectiva maturidade, desde que seja encontrado um comprador por quem as pretenda alienar ou pelo intermediário financeiro a seu pedido. No entanto, o preço de venda pode ser inferior ao esperado pelo investidor ou pode não haver procura no momento em que o investidor a pretende alienar. No caso das obrigações negociadas em bolsa, a venda também pode ser solicitada em qualquer momento anterior ao fim da maturidade. No entanto, o investidor fica também sujeito à existência de compradores no mercado na quantidade e ao preço que pretendidos. Caso não pretenda manter o investimento até à maturidade, os principais riscos do investimento em obrigações são os riscos de capital, o risco de mercado, se o preço em mercado na altura da venda for inferior ao da aquisição, e o risco de liquidez, não haver procura para a compra. Existe também o risco de crédito ou do emitente que se verifica quando a sociedade emitente não reembolsa o capital na data de vencimento da obrigação e, como tal, entra em incumprimento. O risco de crédito está associado à probabilidade de falência da entidade que emite as obrigações. Caso o emitente entre em processo de falência, existe o risco de o investidor perder o valor investido e ou não receber os juros devidos. Quanto melhor for a situação económica ou financeira da entidade emitente, menor será o risco de crédito. Um indicador que permite avaliar o nível de risco é o rating, que é atribuído pelas agências de notação de risco, também conhecidas por agências de rating. Em geral, quanto maior o rating atribuído, menor é a probabilidade de falência que é atribuída a uma entidade ou Estado. O rating de AAA é o caso mais elevado da escala. Caso as condições económicas ou financeiras a que está sujeito o emitente se alterem, as agências de rating alteram a notação atribuída, podendo subir ou baixar o nível de risco. Por isso é importante conhecer e acompanhar com regularidade a situação económica ou financeira das empresas de que se é credor. O investimento em obrigações também incorpora custos,
O investidor tem que abrir uma conta de títulos e passa a estar sujeito à comissão de guarda de títulos. Da mesma forma, e dependendo do pressário do banco, podem ter de suportar comissões de corretagem pela compra ou venda das obrigações, tanto em bolsa como no mercado de balcão, comissões de reembolso e comissões de pagamento de juros ou de cupons, devida pelo processamento e liquidação da operação de pagamento dos rendimentos gerados pelas obrigações. Assim, quando calcula o retorno do seu investimento em obrigações, o investidor deve ter em conta não só o cupom oferecido pelo investimento, mas também os encargos e comissões a que está sujeito, uma vez que estes podem reduzir a rendibilidade do investimento. A taxa que permite a um investidor aferir a real rentabilidade do investimento é a taxa anual efetiva líquida. Os intermediários financeiros podem cobrar diferentes comissões, por isso é importante que sejam comparados os diferentes pressários. Os pressários dos intermediários financeiros podem ser consultados e comparados no site da CMVM. O regime fiscal também influencia o retorno final do investimento em obrigações. Atualmente, os juros obtidos estão sujeitos à taxa liberatória, mas uma vez que o regime fiscal se vai alterando ao longo do tempo, é importante que o investidor esteja a par das normas aplicáveis em cada momento. Além disso, se as obrigações forem vendidas antes da maturidade e forem obtidas mais-valias, estes ganhos também estão sujeitos ao pagamento de imposto em sede de IRS. Assim, antes de investir em obrigações, é fundamental que o investidor leia atentamente toda a informação disponível referente ao produto que pretende subscrever e que só invista se compreender plenamente as implicações do seu investimento. Para mais informações, consulte o site da CMVM em www.cmvm.pt. Muito obrigada e até à próxima aula.